Olá, muito bom dia pra todo mundo. Mais uma live na cozinha, um domingão aí com receita boa, deliciosa, prática, gostosa. Vamos chegando, meu povo, trazer um pouquinho para começar, alguns problemas técnicos. E aí, vamos que vamos. Quem for chegando, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem for assistir essa live em outro momento. Vou pedir para vocês compartilharem essa live com quem vocês acreditam que também pode se beneficiar desse conteúdo. Hoje a gente vai fazer uma torta estilo quiche, super fácil, tranquilinha de fazer. Eu adiantei algumas coisinhas aqui para que vocês não tenham que ficar esperando, né, eu preparar, mas é bem tranquilo. Bom dia, amiga linda, Rô, bom dia para quem tá chegando. Então, se vocês também forem cozinhar comigo, vocês vão me falando, podem mandar as dúvidas que vocês tiverem aí. Eu vou descrever rapidinho, né, os ingredientes. Disponibilizei para todo mundo os ingredientes no feed, tá lá bonitinho para vocês. Então, a gente vai usar hoje para nossa torta quiche um grãozinho que não é muito conhecido, não são muitas pessoas que usam geralmente, que é o painço, mas se você tiver alguma dúvida onde encontrar o painço ou não encontrar aí na sua cidade, onde você tiver aí, você pode substituir pela quinoa. A quinoa é muito mais comum, dá pra substituir também e dá até pra fazer com um arroz, né? Aí um arroz mais integral, um arroz de melhor qualidade, né? Dá até pra fazer com arroz também. Mas eu gosto muito do painço e a ideia é que a gente aprenda nessas lives também a irem usando, né, outros tipos de ingredientes, outros cereais, outros grãos, outras leguminosas que geralmente a gente não usa, né? Principalmente se você não consome, independentemente, né? Mas principalmente se você não consome nada de origem animal, a gente tem uma diversidade de grãos que todo mundo deve usar. Então aí, quando eu comecei a me aventurar na cozinha, não tinha ninguém que me ajudasse. Fui descobrindo algumas coisas, algumas receitas deram certo, outras não. Então eu tô aqui pra ajudar você aí que precisa de... Que bom que o som tá bom, eba, maravilha. Tô usando um fone, tô testando aqui, gente, nos testes, vocês vão me falando qualquer coisa. Então, pra você que precisa aí de ideias, quer organizar aí uma comida mais saudável pra semana, quer cozinhar coisa gostosa, acha que comida saudável e a base de vegetais é ruim, eu tô aqui pra provar pra vocês que é saudável, é possível, é prático, é gostoso, é barato, é acessível e todo mundo, qualquer pessoa pode fazer. Então vamos que vamos, pra eu não ficar me estendendo muito aqui. Pra nossa quiche, a gente vai começar com a massa e a gente vai fazer uma massa de farinha de grão de bico, uma mistura de farinhas na verdade, né? Porque a nossa quiche é sem glúten. Então a gente vai fazer uma mistura de farinhas porque quando a gente faz uma receita sem glúten, a gente não tem como substituir a farinha de trigo, né, que tem o glúten ali, por uma única farinha pra gente ter um resultado satisfatório, porque a gente não tem, as outras farinhas não tem o glúten, e o glúten é uma proteína que dá uma liguinha, uma cola, né? E se a gente troca por uma única farinha, a massa fica quebradiça, fica uó. Então a gente precisa fazer uma misturinha de farinhas ali que vai trazer proteína, vai trazer leveza, vai trazer essa cola, essa gominha aqui. E a receita que a gente vai fazer hoje é mega nutritiva e maravilhosa. Então a gente vai começar pela base. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vão me mandando aí. E de novo, compartilha essa live aqui no aviãozinho com quem tem aí curiosidade para cozinhar uma comida mais saudável, mais prática, quem tá precisando melhorar a alimentação, com coisa boa aqui, quem pode se beneficiar desse conteúdo também. Então vamos lá, eu deixei tudo separadinho aqui, tá tudo disponível para vocês. Obrigada, amiga. Se vocês tiverem dúvida, vão mandando no feed. Então a nossa base é uma misturinha de farinhas. Não tem segredo, tá, gente? É bem tranquila de fazer mesmo. É só que vocês podem ter algum problema na hora de encontrar as farinhas, né? E aí a gente tem que ir sentindo, colocando a mão na massa, literalmente, porque a granulometria, né, a textura da farinha, se ela é mais fininha, como ela foi processada, depende de lugar para lugar, né?
Então a gente vai precisar ir sentindo, adicionando a água aos pouquinhos, né? Mas isso vocês vão pegando com o tempo também, mas é tranquilo. Então a gente vai usar uma xícara de farinha de grão de bico. Então a gente vai vou colocar num potinho aqui pra gente misturar essas farinhas. Farinha de grão de bico dá pra substituir pela farinha de feijão, alguma outra farinha de leguminosa. Feijão branco dá pra fazer também. Nunca fiz com a farinha de quinoa, eu acredito que dê também. Mas para essa base aqui, pra gente ter uma receita mais completa, mais balanceada, o grão de bico é o melhor. Então a gente vai usar uma farinha de grão de bico. A gente vai usar também um pouquinho de farinha de arroz, se eu não me engano é um terço de xícara de farinha de arroz integral. Quer usar a branca pode também, mas a gente sempre quer adicionar mais fibra, mais nutrientes, né, mais proteína para essa receita. Então a gente usa a farinha de arroz integral. Então vai um terço de xícara. A gente vai usar também uma farinha maravilhosa que a gente faz em casa mesmo, que é a farinha de linhaça. Então a minha sugestão é que vocês comprem a farinha a semente de linhaça, pode ser a marrom, pode ser a dourada. Eu prefiro usar a dourada porque ela tem um sabor mais neutro. Então vocês comprem a semente de linhaça dourada e triturem na hora. Então a sugestão é na hora que a gente for preparar, no liquidificador sequinho, coloca a quantidade lá que pede na receita, né, de colheres. Aqui a gente vai usar 4 colheres de sopa e liga o liquidificador só com as sementes lá, ela vai fazer uma farinha. Então a ideia é a gente triturar na hora, porque assim a gente preserva melhor os nutrientes. Se a gente compra farinha de linhaça pronta em lojas de produtos naturais, a gente não sabe quanto tempo ela tá lá, e uma vez que a gente rompeu essa cápsula que ela tem, né, essa sementinha, ela vai oxidando, vai perdendo nutrientes, né? Às vezes ela não fica nem tão gelatinosa assim, e a farinha de linhaça vai aqui para ajudar a aglutinar esses ingredientes. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, por favor. Ai, a Roberta tá na balsa, atravessando, indo pra casa. Acabou, amiga, as férias. Bom, então vamos lá. Farinha de linhaça. Eu fiz isso. Peguei as sementes, coloquei no liquidificador sequinho e liguei ali, triturei e fiz a farinhazinha aqui. Então a gente vai misturar. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ela fica bem, ó, uma farofinha, tá vendo? Tritura bem lá, deixa num potinho guardadinho. Pra quem não quer ficar fazendo isso toda vez que for usar uma receita com farinha de linhaça, você pode comprar a semente, fica até mais barato. Bate, né, no liquidificador, coloque num potinho ou uma garrafinha assim pode ser tipo de azeite, sabe? De vidro, de cor escura, e deixa na geladeira, porque aí ela preserva melhor, né? Não tem uma garrafinha, um pote de vidro de cor escura, você pode pôr um claro e aí envolve esse potinho, esse vidro aí com um papel alumínio, alguma coisa assim, pra ficar escurinha, pra não ter exposição da luz, né? Porque ela é bem delicada e a gente quer tentar preservar ao máximo os nutrientes que a gente tem aqui. Então a gente vai colocar 4 colheres de sopa da farinha. E aí, uma outra farinha que a gente vai usar eu coloquei pra vocês na receita, nos ingredientes, a fécula de batata, que pode ser também o amido de milho ou araruta. Essa daqui também vai ajudar a trazer um pouco mais de leveza pra massa, vai ajudar a aglutinar melhor os ingredientes, vai trazer mais fibra. Eu tô usando aqui a araruta. A araruta é uma raiz. E aí, dessa raiz, a gente extrai o amido, que também pode ser o amido de milho. Eu não gosto muito de utilizar o amido de milho pela questão do milho ser transgênico, então eu evito usar, mas pouca quantidade. Se você tiver aí na sua casa, não vai desperdiçar o uso que você tiver, não tem problema. O amido de milho é mais fácil de encontrar, ou a fécula de batata também, que é super tranquila. Eu vou usar a araruta, é 1/4 de xícara mais ou menos que a gente usa. Então a gente coloca aqui junto. E aí uma colher de chá de sal.
E aí, se vocês quiserem, eu acho que eu vou pegar lá que eu esqueci. A gente pode temperar melhor essa massa aqui. A gente já vai fazer um recheio bem temperadinho, mas se vocês quiserem deixar a massa também com um saborzinho mais especial, a gente pode temperar. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de cúrcuma em pó, que é o açafrão da terra, né? Pra trazer um pouquinho mais de cor, ela vai ficar mais amarelinha. E a pimenta do reino potencializa os efeitos da curcumina, da cúrcuma, né? Que é uma propriedade anticancerígena, antibacteriana, anti-inflamatória, maravilhosa que a gente quer ter aí no nosso dia a dia, né? Então aqui, deixa eu só pegar, gente, um minutinho que eu acabei esquecendo. Deixa eu pegar a minha aqui. Pronto. Aí eu gosto de, sempre que eu for usar a cúrcuma, eu uso um pouquinho de pimenta. Se você não gosta, tem alguma sensibilidade à pimenta, não precisa. Mas é legal porque a gente potencializa muito as propriedades da cúrcuma, ficam mais disponíveis para o nosso organismo utilizar e se beneficiar. Eu vou colocar aqui meia colherzinha de chá de cúrcuma, pode colocar um pouco menos se você quiser, não gostar muito, mas pra dar uma corzinha, e um pouquinho, uma pitadinha bem pitadinha mesmo, ó, pontinha da colher de chá de pimenta do reino, colocamos o sal, e aí aqui a gente vai dar uma mexida. Eu vou usar um fouet pra misturar melhor essas farinhas, mas pode ser com uma colher também que dá certo. Então é isso. Tá dando pra acompanhar? Tá muito rápido? Vamos falando aí, gente. Se o som tá bom, tá tudo certo. Aí misturamos, então, a farinha de grão de bico, vai mais ou menos uma xícara. Farinha de arroz integral, 1/3 de xícara. 4 colheres de sopa de farinha de linhaça, então sempre tentar triturar na hora, né, que for usar. Então antes da gente entrar, olha meu cachorro, acho que dá pra escutar ele latindo, né? Eu fiz aqui, né, a minha farinhazinha. Tô usando araruta, que pode ser o amido de milho ou fécula de batata, 1/4 de xícara. Coloquei uma colherzinha de chá de sal, um pouquinho de cúrcuma em pó, o açafrão da terra, né? Meia colherzinha de chá, uma pitadinha de pimenta do reino. Ai, gente, obrigada. Tá ótimo, Rô. Maridão tá aí também, tudo ok? Maravilha. Tá, e aí aqui a gente vai colocar 1/3 de xícara de azeite. Então a gente vai entrar com os líquidos agora para dar a liguinha na nossa massa da quiche. 1/3 de xícara de azeite e também mais ou menos meia xícara de água de chá, né? Meia xícara de chá de água pra gente fazer a massinha. É pra ficar numa consistência, vou mostrar pra vocês, de massinha de modelar. Deixa eu até tirar minha aliança aqui para não lambuzar, lambrecar tudo. Então eu tô usando aqui um azeitinho. Vou colocar aqui 1/3 de xícara. Tô medindo aqui, ó. Acho que vai tudo meu azeite. Acho que vai tudo mesmo. Tive que pedir pro marido sair correndo antes pra comprar mais. Porque eu falei, eu vou usar todo o azeite na massa, depois a gente não tem pra refogar os vegetais pro recheio, né? Nem vai soltar um pouquinho. Então eu vou colocar aqui. Dá pra vocês verem? Acho que dá, né? Colher pra mexer direito isso aqui, peraí. Cadê? Então a gente começa mexendo com a colher, já a gente vai colocar a mão na massa mesmo, né? Literalmente. E aí, meia xícara de chá de água que a gente vai colocar aos poucos. Então aqui eu uso essas medidinhas assim, que acho que fica mais fácil, né? Então aqui a gente tem água filtrada, meia xícara, vou colocar um pouquinho.
Deixa ela aqui e vamos misturar. Porque a gente não quer uma coisa molenga, né? Não pode passar o ponto aí. Acho que já dá pra mexer com a mão, ó. Eu vou colocar mais um cadinho dela. Eu acho que eu nem vou precisar colocar tudo. E vamos com a mão na massa. Vamos que vamos, meu povo. Me contem aí, a Rô tá voltando de viagem pra casa, tava na Bahia, coisa boa. Bom dia, Rô, bom dia, meu povo que tá chegando. Quais são os planos pro domingão de vocês aí? Ainda tá meio quebradiço. Eu vou colocar mais um pouquinho de água. E aí a gente vai amassando, vai soltando as gordurinhas da semente de linhaça, vai dando, né, o ponto aí, a liga. E amassa. Tô pensando aqui, será que vai dar pra abrir na forma? E aí, gente, acho que aqui já deu, ainda um pouquinho menos de meia xícara. Acho que já tá bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra gente assar, a gente precisa de uma forma de fundo removível. E aí pode ser a que vocês tiverem aí. A Rô tá em jejum, somos duas, Rô, eu também. E ontem, gente, nós fomos a uma pizzaria aqui de Campinas, muito legal que tem. Eles fazem as pizzas com massa de fermentação natural, que eles fazem lá no próprio lugar. Os ingredientes são todos orgânicos, é bem legal, assim. Os produtores locais, então eles compram só de pessoas que, né, trabalham aqui pertinho, produzem, né, pertinho. E aí também um drink tão mara. Mas vocês não sabem que a pessoa que não bebe, fiquei molinha, me deu um soninho, fui dormir, depois fiquei com insônia. Olha que coisa. Olha, amiga, o Zubá tá gravando da pessoa por causa do arco e depois não consegue dormir. Ó, essa é a consistência que a gente quer, ó, da massa. Tá vendo? Ela vai ficar tipo uma massinha de modelar mesmo. Ó, não é pra ficar grudando. E aí a gente vai espalhar essa bolotinha aqui na forma de fundo removível. Caso você não tenha, eu vou usar uma assim, ó. Ela fica bem bonitinha aí, o fundo sai. Não tenha uma. Agora essa que é a parte mais da receita, o resto é tranquilo. Caso você não tenha uma forma de fundo removível, fica um pouco mais difícil depois. Dá pra fazer numa outra forma, mas depois que eu tirar, né, pra gente cortar e tirar. Então dá pra, de repente, forrar com papel manteiga. Vai ficar um formato irregular, mas vai ficar meio rústico, vai ficar bom também. Na hora de abrir a massa no papel é um pouquinho mais difícil, mas rola forrar com papel manteiga aí pra vocês... Nossa, tá voando aqui. Não deixarem de fazer, né? Que aí fica, depois que vocês assarem, tira com um papel assim, aí pra cortar fica mais fácil. Então aqui a gente vai abrir essa massa. Acho que dá pra ver, né? Com as mãozinhas a gente vai abrindo, deixando ela bem fininha, massa assim. Eu gosto de usar essa partezinha aqui da mão, esse gordinho. E aí a gente vai abrindo, dá soquinho assim também. Com cuidadinho assim, vai abrindo bem. É pra gente deixar uma massa mais fininha pra ficar mais crocantinha, né? Se ela fica muito grossa, daí ela não fica tão crocante depois que assar, né? O meu forno já tá ligado.
eu dar uma baixadinha. É 180 graus e é bem rapidinho, vai ficar uns 15, 20 minutinhos no forno. Então a gente vai colocar essa massa aqui pra assar e aí a gente vai fazer o nosso recheio sensacional da nossa quiche, que fica incrível esse recheio, gente. Aí eu adoro a cremosidade que o painço traz. Me contem aí, vocês já usaram o painço? Quem é que não conhecia esse cereal, né? É um cereal igual o arroz, eu vou mostrar aqui que eu tenho um pouco dele cozido pra vocês. Mas é um cerealzinho igual o arroz. Lá fora é bastante usado, né? Aqui a gente desconhece, né? E geralmente quando vocês forem comprar, perguntem se é com casca, porque a gente não pode comprar com a casca, que não dá pra tirar, a não ser que a gente for fazer um leite, um creme, alguma coisa assim. Mas é muito difícil, então a gente tem que comprar sem a casca. Eu já fui no mercado municipal aqui em Campinas, pedi o painço, não conferi, achei que tivesse sem a casca, cheguei em casa, tava com a casca e aí a gente deu pros passarinhos. Porque, né, fazer o quê? Levei lá pra minha irmã mora numa chácara e aí tem um monte de... Tem galinha, tem ganso, tem pato, tem um monte de bichinhos, pavão. E a gente levou e deu pros bichos, porque, né? Ah, Magá, tô indo no cunhado, mas ainda não... Ah, que linda! Quero ver vocês fazendo depois. Quem não estiver fazendo agora, né? Tem alguém fazendo agora comigo? Acho que não, né? Então, ó, vai apertando. Não sei se o William ainda tá aí, mas a gente fez essa receita no dia que a gente fez uma sessão de fotos. E aí eu levei pros meninos, né? Que estavam tirando foto lá, a gente tirou foto pra eles comerem. E aí os meninos disseram que ficou com sabor de... o recheio com sabor de Doritos. Olha se eu aguento as coisas dessa. Mas hoje vai ficar diferente. Cada hora que eu faço eu mudo um pouquinho, né? Então, vamos que vamos. Ó, abri a bicha, então a gente vai amassando, tá vendo? Vai espalhando ela e a gente vai fazer uns furinhos com o garfo no fundo, pra que ela não suba na hora da gente colocar ela pra assar. A gente não quer que essa parte do meio suba, né? Pra gente ter o ar passando pelos furinhos aqui e aí vai assando. Não tem problema se ela não ficar muito certinha dos lados, a gente vai amassando assim um pouquinho. Abrindo assim. É bom que aí a gente já se conecta com a massa, com o alimento, já vai pensando numas coisinhas boas, né? Para esse alimento que a gente está preparando, emanando coisa boa, energia boa, para que ele seja bastante nutritivo, gostoso e que o nosso corpinho possa depois absorver todos os nutrientes e ficar super, mega saudável. Bom, acho que aqui já deu, gente, ó. Pra espalhar tudo. Só tô dando uma ajeitada mais aqui no fundo, pra ela não ficar grossona. Aí. Massa, 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 massa. E depois ela fica linda, né? Ó, colocamos então ela na forma toda. E aí a gente vai fazer, deixa eu lavar uma. Vai fazer uns furinhos com um garfo. E colocar pra assar. Meu forninho já tá aquecido. Quando a gente começa a furar, a gente vê mais ou menos a espessura que ela ficou, né? Ela vai ficar uma camadinha
Não muito fininha, porque depois a gente vai colocar o recheio e a gente não quer que ela amoleça depois pra cortar, né? Mas não vai ficar grossona, não. Então dá umas furadinhas. E a gente vai levar pra assar enquanto a gente faz o nosso recheio. Vai ficar aí uns 20 minutinhos. Ela é fininha, tá vendo, ó? Tem as furadinhas com garfo e agora a gente vai... Vou aqui pra assar. Meu forno já tá aquecido a 180 graus. Ao invés do azeite, acho que dá pra colocar, acho não, né? Dá pra colocar, acho que fica bem gostoso também, uma manteiga vegetal e vegana, né? Uma manteiga de coco. Então ia ficar boa assim pra ficar uma massa mais amanteigada, também dá, também rola. Bom, pro recheio, o que a gente vai fazer? O recheio vai ser de alho poró, então eu tenho aqui cortado mais ou menos 2 xícaras de alho poró. Eu cortei tanto as folhas quanto o talo e peguei um pouquinho de cada. Tinha um alho poró que eu peguei da horta aqui pertinho de casa, gigantão. Aí eu uso ele inteiro, a gente não precisa desperdiçar. Inclusive, as folhas também dão um sabor incrível. Você pode colocar no arroz, pode fazer um refogado de legumes e colocar ele lá, fazer sopa com as folhas, fica maravilhoso. Então eu mesclei, coloquei um pouquinho do talo, piquei, e um pouquinho das folhas que tá aqui. A gente vai usar uma cebola que eu piquei assim, em meia lua, tá vendo? De meia lua fininha assim, que a gente vai dar uma refogada. E aí a gente vai usar também o feno grego, que é um tempero fantástico, que dá um sabor. Eu acho que esse tempero que deu sabor, os meninos disseram que deu sabor meio que de Doritos. Eu acho que ele lembra um pouco o caldo quinoa, né? Mas eu não sei se foi a combinação que eu fiz, o que foi que eles acharam que ficou parecendo com Doritos. Então a gente vai refogar esses vegetais. A gente vai primeiro colocar a cebola e dar uma boa caramelizada nela, assim, pra ela ficar bem amarelinha, assim, bem douradinha. E depois a gente coloca o alho poró, né, o feno grego. E a gente vai adicionar um creme que eu já bati no liquidificador. Então, pra não ficar aqui, né, batendo o liquidificador no ouvido de vocês, com esse barulho, eu já me adiantei e fiz antes. Como é que a gente faz o creme? Então, se eu não tivesse com ele pronto, a gente ia fazer agora o creme. A gente bate no liquidificador o painço cozido. Vão cerca de 3 xícaras de painço cozido no liquidificador. Então, você cozinha só com água mesmo. Ó, ele um grãozinho, tá vendo? Ó. Eu coloquei um pouquinho de azeite, refoguei e coloquei a água. Geralmente 1 xícara de painço, 2 xícaras de água são suficientes ali, 1,5 xícaras mais ou menos de painço. Depois ele cozido, ele dobra de tamanho, então ele cozido são 3 xícaras que a gente vai usar depois de cozido, né? No liquidificador. E a gente vai usar também castanha de caju, e aí o ideal é a gente deixar ela demolhada. O que é demolhar? É colocar, deixar de molho na água, pra ela ficar mais molinha e bater ali junto com o painço pra fazer um creme mais lisinho. Se a gente não demolhar, ela vai ficar com uns pedacinhos, não tem problema, mas aí depende da textura que você quer pro seu creme. Se você quer um creme mais lisinho, o ideal também é deixar de molho. E aí a gente também já elimina alguns antinutrientes das castanhas aí, que todos os alimentos têm um pouquinho, então a gente coloca. Eu deixei umas 2 horas de molho em água morna, depois eu escorri essa água e coloquei no liquidificador para bater. Então a gente coloca mais ou menos meia xícara de castanha de caju, 3 xícaras de painço cozido. Então a gente compra sem a casquinha, cozinha ele lá no... É bem rapidinho de cozinhar, gente, bem tranquilo mesmo. Cozinha aí na panelinha com um pouquinho de azeite só e água. A gente vai colocar sal depois no creme, então eu não coloco sal na hora de cozinhar, né? Então quanto menos sal a gente usar, melhor, né? Então deixa ele aqui. Isso aqui vocês podem fazer de um tudo, é tipo um arroz mesmo.
A gente pode fazer salada, ralar uns vegetais, uma cenoura, picar um tomatinho, uma cebola, colocar aqui e fazer uma saladinha. Dá pra fazer creme com ele, dá pra fazer até queijo com ele, porque ele tem uma consistência muito legal. Ai, não encontro painço de novo, pode usar a quinoa, se vocês preferirem, né? Fica mais fácil pra vocês, mas não deixem de fazer por causa disso. Esse painço é maravilhoso porque ele é super, super nutritivo, tem uma liga boa, o sabor dele é gostoso, mas a gente faz o que dá com as condições que a gente tem sempre, né? Coloquei os dois no liquidificador, aí a gente vai colocar um dente de alho dentro do liquidificador junto lá e um pedacinho de gengibre, geralmente mais ou menos assim, tipo um pedacinho dele fresco, né? De meio polegar de gengibre, uma colherzinha de chá de sal e bate com 2 xícaras, mais ou menos, vai colocando aos pouquinhos, 2 xícaras de água morna. Então aqui eu já bati, ó, e aí ele tá começando a esfriar, gente, ele já fica com aquela liga que é parecendo um queijo mesmo, assim, ele tem uma liga maravilhosa. Então, de novo, coloca seu painço cozido, coloca lá a casquinha de caju depois de deixado de molho, um dentinho de alho, um pedacinho de gengibre, um pouquinho de sal, então uma colherzinha de chá de sal e coloca água aos pouquinhos. São 2 xícaras e meia de água morna, que fica mais fácil para bater. Então aí coloca uma xícara, começa a bater, tem que ter um pouquinho de paciência porque o painço ele tem bastante amido, então ele vai soltando essa colinha, ó, e vai ficar esse creme maravilhoso que a gente vai misturar com os vegetais pra gente rechear a nossa quiche, ó. Olha que maravilha. Então aí bate, coloca uma xícara, bate, para um pouquinho, vai mexendo ali no liquidificador, coloca outra, vai mexendo aos pouquinhos, deixa ele bater bem. Quanto mais ele bater, mais cremoso ele vai ficar, vai soltando o amido dele e mais lisinho também, com a casquinha de caju. E esse creme já fica sensacional pra gente comer como um patê, um requeijão, assim, pra passar numa panqueca, numa torradinha, pra fazer de repente um molho branco. A gente pode colocar um pouquinho mais de água, porque tá bem grossão, assim, ó. E comer com macarrão, fazer, né, uma lasanha. Enfim, gente, ele fica muito, muito, muito gostoso, ó. Então tá aqui nosso creme. E aí já tá batido, prontinho. A gente vai então refogar os nossos vegetais. Então vou pegar aqui meu fogo aqui. Pegar a panelinha, acho que dá pra vocês verem, né? Vou colocar, então, um fundinho de azeite, vou colocar o restante que eu tenho aqui. E aí a gente vai primeiro, então, refogar a cebola. Deixa eu já acabar com esse restinho que tem aqui. Bem pouquinho, gente, de azeite vai quase nada. Só a cebola e alho poró já fica sensacional. E esse creme fica muito saboroso. A casquinha de caju eu tô usando ela torrada. Ela fica mais acentuado o sabor. Vocês, sem sal, eu sempre compro sem sal. Se vocês quiserem usar a crua também pode, não tem problema. Então aqui coloquei o azeite. E aí aqui, bora pra cebola. Tem uma cebola picadinha aqui. E aqui a gente vai dar uma refogadona boa nessa cebola, deixar ela reduzir. Ficar bem molinha, caramelizadinha. Deixa eu dar uma olhada na massa da nossa quiche aqui. E aí depois a gente só vai acrescentar o alho poró. Vou pôr um pouquinho de sal na cebola. Quando vocês forem refogar a cebola, para ajudar a desidratar e ela chegar no ponto mais rapidinho, podem colocar um pouquinho de sal. Vou pôr só um pouquinho de sal, que assim ela ajuda a soltar a aguinha dela.
vai amolecendo, né? Vai refogando mais rapidinho. Ai, que eu tô em jejum e tô com fome. Me contem aí o que vocês estão planejando de almoço pra esse domingão aí. Tô com fome, meu povo. Façam essa quiche, porque, gente, sensacional. Todo mundo vai amar. Esse creme é muito perfeito. Ó, já tá botando bastante aguinha. Aí a gente vai mexendo. E não tem segredo, né, gente? Só ir refogando ali. Acho que o mais chatinho, de repente, é a massa ali. Que, na verdade, é simples. É só misturar as farinhas, dar um ponto ali com a água. E aí o mais chatinho é de ficar espalhando. Na minha opinião, né? Vai amassando ali, mas assim, bem tranquilo. Nada de bicho de 7 cabeças. Vai apertando, ela vai abrindo ali na forma. Eu não peguei o número da forma, né, pra vocês. Eu acho que ela tem 30 de diâmetro. Depois, se vocês quiserem, eu confirmo. Bom dia, Martinha! Louca de fome, a Roberta tá nesse aeroporto de Porto Seguro, não tem nada de comida. Ai, aeroporto, comida de aeroporto é difícil mesmo, né, amiga? Comida de aeroporto, meu povo, quando acha alguma coisa, custa um rim, né? É rapidinho também, né, Rô? Quanto tempo aí de viagem até você chegar? Bom dia, amor! Como é que tá o Noah? A Martinha tá gravidinha, em Portugal. Maior calor da Bahia no Portugal. Vamos que vamos. Gente, uma cebola refogada, o cheiro disso é maravilhoso, né? Delícia. Ó, aproveitem que eu tô aqui só no refogado da cebola, já compartilha essa live com mais pessoas, jogar essa live pro mundo, pro povo fazer receita boa, gostosa, com ingrediente acessível, saudável, bem nutritiva, a gente aumentar aí a quantidade de vegetais que a gente come e comer com louvor, né? Que esse negócio de comer vegetal tampando o nariz, enfiando goela abaixo, não rola, né, gente? Pelo amor, tem que dar um talento nos bichos. Pra ficar maravilhoso. O negócio é comer comida boa com prazer. Ó, tá quase aqui. Deixar ela dar uma douradinha. Se vocês não gostarem de cebola também, não precisa colocar. Eu amo e acho que fica bem boa. E eu gosto de cortar ela fininha. É assim, que depois na hora que a gente for misturar com creme e pegar na quiche, ela vem aqueles pedaços. Ai, gente, tá me dando até água na boca. Com fome. É bom que aí o Agnes já vai aumentando. Vamos abrir um apetite aqui com esse cheirinho. Maravilhoso. Refogadinha. Vou colocar aqui o alho poró. Delícia. Deixa ela dar uma amolecida. Ela começou a dar caramelizada. Aí a gente coloca o alho poró. Ó, as folhinhas, ó. Eu gosto de picar elas miudinhas. Aqui, ó, como o meu creme tá bem denso, pode ser que a gente precise colocar um pouquinho de água para misturar depois os vegetais, né? Provavelmente a gente vai precisar colocar um pouquinho de água aqui. Pra terminar. Vou colocar mais um pouquinho de sal. Depois a gente experimenta. E eu não vou colocar o fenugrec já. Vou esperar um pouquinho pra colocar. Porque ele
pode queimar. Eu não quero, a gente não quer queimar o feno grego, porque daí vai trazer um sabor meio amarguinho, né? A gente não quer saber de nada amargo na nossa receita. Então a gente vai colocar daqui a pouco. Espera esses vegetais dar uma murchada boa, assim, uma bela refogada, e a gente vai colocar um pouquinho de feno grego. Pra quem nunca usou, eu sugiro ir devagar pra vocês irem conhecendo, porque ele é bem forte. Tem muita gente que usa, nossa, só de tirar assim você já sente o cheiro. Que usa pra chá. Também você pode fazer o chá. Geralmente eu compro em grãos. E eles precisam cozinhar, então a gente vai dar uma bela refogada pra sair bem esse saborzinho assim. Adoro fazer arroz com feno grego, ó. Eles são uns grãozinhos, tá vendo? Que lembra o aspecto do alho frito, sabe? Quando a gente compra. Mas não tem nada a ver. E eu acho que ele lembra. E ele é super forte, então a gente usa só uns grãozinhos assim e ele já traz o saborzinho. E ele é ótimo pra saúde da mulher. Ajuda muito na questão de regulação hormonal, previne a inflamação de miomas, né, de cistos. Então é muito legal o feno grego, a gente usar um pouquinho diariamente. Eu gosto muito no arroz, mas vocês podem colocar no feijão, uns grãozinhos, podem colocar em caldos também, que é maravilhoso. Nossa, o cheiro disso! Alho poró é vida. Tá sensacional. Ó, já deu uma bela mexada. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. O negócio que eu tô usando como é que chama? Suportinho aqui pro celular, que tá meio bobo, sabe? Daí eu fico meio assim de tirar o celular pra mostrar pra vocês e depois eu conseguir colocar de volta. Mas a gente gosta do desafio, então eu vou mostrar já como é que tá essa misturinha. Nossa senhora, gente, a fogo tá apertando. Pra vocês verem que lindeza isso. Um pouquinho mais de sal. Uma salpicadinha. E eu vou entrar agora com o feno grego, uns grãozinhos só. Ó, vou usar isso aqui, que dá mais ou menos uma meia colherzinha de chá de feno grego. A gente vai dar aí uma refogadinha nele. Pra ele dar uma amolecidinha. E soltando, né, o saborzinho. Deixa eu ver minha massa aqui. Acho que tá boa já, hein? Deixa mais um pouquinho. Aí aqui a gente só vai misturar o creme. Depois a gente recheia a nossa massa. Volta ela um pouquinho pro forno pra dar uma gratinadinha assim no creminho. E é isso, gente. Só correr pro abraço. Maravilhoso. Bom dia, Li. Que bom que vocês estão aqui. Bora fazer comida boa, meu povo. Simples, não tem segredo. Aproveita colocar domingão aí, colocar o povo pra picar os trem aí, pra ajudar também. Envolve a família, maridão, os filhos. Se o marido for cozinhar, coloca, né, a esposa aí, o parceiro, a parceira, né, quem vocês tiverem aí pra ajudar. Quem for comer essa maravilha, né, porque quando a gente aí faz parte do processo, fica muito mais gostoso, né. Ó, vou mostrar aqui essa misturinha maravilhosa. Peraí, deixa eu tirar. Oremos pra dar certo, gente. Ai, pera. Pra vocês não dá ruim, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Aí, se vocês quiserem colocar menos cebola, pode colocar. Não tem muito segredo, não. Dá uma mexidinha, tá vendo? Tá bem molinho. Pedacinhos de feno grego aqui. E a gente já vai acrescentar o nosso creme.
certo? Acho que deu pra vocês verem, né? Vamos lá, deixa eu voltar vocês aqui pro suporte. Ah! Acho que deu. E aí a gente vai adicionar aqui o nosso creminho. E eu vou precisar colocar um pouquinho de água também. Não, gente, olha esse creme. Olha esse aqui. Que sensacional. Isso aqui é de lamber o liquidificador. Olha, vocês conseguem ver? Eles estão meio tortos, né? Ó, ó. Estão meio tortinho, gente. Esse suporte, as coisas. Acho que foi. Ó. Pode colocar sem dó esse creminho aqui. Eu já vou fazer mais pra deixar pra gente comer com panquequinha, né? Tomar de café da manhã. Dura uns 3 dias na geladeira, então não dá pra fazer muito, a não ser que vocês forem congelar, né? Aqui eu não pode congelar muita coisa não, então eu faço, consumo lá o que tem na geladeira. Vou colocar um pouquinho de água no liquidificador pra ajudar a tirar um pouco mais do creme que ficou grudado. E aí, se eu tô vendo, sei lá, passaram 2 dias, fiz um creminho a mais, tá na geladeira, e ainda tem, sobrou, aí eu misturo com legumes, faço um macarrão aí, coloco junto. E fica bem, bem, bem denso, ó. Coloquei um pouquinho de água só pra tirar aqui do liquidificador, porque como o meu já tá frio, ele vai esfriando e ele vai endurecendo. Vou baixar o fogo aqui. O cheiro, gente, disso é muito sensacional. Olha, que coisa linda. Tá me dando água na boca. Vamos experimentar para ver se tá bom de sal. A gente colocou sal nos vegetais e no creme. Nossa, gente, vocês têm que fazer esse trem, não é possível. Olha, esse aqui, senhor. Olha esse aqui, pelo amor. Coisa linda, sensacional. Deixa eu ver, tem mais coisa aqui no liquidificador. Essa lâmina aqui não ajuda também, né? Não. Tá muito lindo isso, gente. Vou com o dedo pra tirar o fundinho aqui. Vamos, meu filho, sai daqui. É assim, gente. Sem frescura. Depois a gente põe o dedão aqui, dá umas lambidas pra aproveitar. Não desperdiçar nada, né? Mas eu vou ter que pegar vocês de novo pra mostrar isso aqui. Não. Vou dar uma experimentada. Deixa eu experimentar e aí eu já trago a panela pra cá pra mostrar, que eu acho que é mais fácil não ficar mexendo no suporte. Aí, deixa eu lavar a mão aqui. Eu sou a louca do creme, amiga! Eu sou a louca do creme. Nossa, gente. Eu tô salivando. Olha. Só façam. Tá perfeito. Deixa eu mostrar aqui, ó. Como não ser a louca do creme. Olha isso aqui, meu povo, ó. Fala sério aí. Isso aqui com cogumelo, portobello refogado. Senhor Jesus. Agora, a gente só precisa fazer o sacrifício. A massa já tá boa aqui. Vou pôr aqui, ó. Rechear essa massinha. Gente,
vocês não estão entendendo. Olha isso aqui, acho que dá pra ver, deixa eu colocar um pouco mais perto. Dá-lhe louça depois, né? Põe um pouco pra lavar também. Ó. 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 Fala sério. Sem nada de queijo, sem nada de creme de leite. Só painço, castanha de caju, só coisa boa. Alho, gengibre, cebola. Não, gente, olha isso aqui. Fala sério, hein? Ó, daí a gente espalha essa beleza. Pega um pãozinho, ó, dá uma chuchada na panela. Assim, ó. E aproveita esse creminho. Espalha, que bonito. Bonito. E leva mais uns minutinhos pro forno só pra dar uma secadinha por cima. Ele vai dar uma douradinha e tá pronto. É isso, essa coisa maravilhosa, deliciosa. Vocês podem pode comer no café da manhã, no almoço, servir com arroz, com feijão, do jeito que vocês quiserem. Pode comer no lanche, levar aí, tô com fome no final do dia, na janta com uma saladinha, com refogado, com legumes assados. É isso, gente, sensacional. Olha pra vocês verem que delícia. Vou rir. Aí só levar no forno mais uns minutinhos e depois correr pro abraço, meu povo. É disso que eu tô falando. Comida boa, gostosa, saudável, sem um monte de ingredientes que a gente não quer no nosso corpinho, só coisa boa, pra gente comer com uma boa fome e aproveitar todos os benefícios dessa comidinha maravilhosa. Então a receita tá aí pra vocês, os ingredientes estão disponíveis, a live vai ficar salva pra vocês fazerem quantas vezes vocês quiserem aí. E quem fizer depois me marque, que eu quero ver, tô salivando. Um beijo pra vocês, depois eu mostro nos stories como é que ficou. Ótimo domingo, aproveitem aí com a família de vocês, descansem bastante, curtam bastante, desconectem um pouco das telinhas. Muito obrigada a todo mundo que ficou, que participou. Se tiverem dúvida, eu tô à disposição, podem enviar depois que eu respondo tudo, certo? Beijo, gente, ótima semana e a gente se vê.